Verso 25 diz assim: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Queridos, nós precisamos cuidar para proteger o entendimento que nós temos do Evangelho. Pois se não tomarmos cuidado, corremos o risco de cairmos em muitos equívocos. Que eu estou conclamando vocês aqui nessa manhã, à luz desse texto, é que todos nós tomemos cuidado para protegermos o entendimento que nós temos tido do Evangelho. E eu repito, se nós não tomarmos cuidado com o entendimento que temos do Evangelho, não tomarmos cuidado em proteger o entendimento que temos do Evangelho, nós podemos correr o risco de cairmos em muitos equívocos. E, queridos, equívocos que não precisam ser erros e heresias grosseiras, sabe? Mas equívocos que podem diminuir aquilo que, ao contrário, precisa aumentar do nosso entendimento do Evangelho. Ok, amados? Então, talvez não precisemos nos preocupar com heresias equivocadas e grosseiras, com erros crassos, mas ainda assim nós temos que nos preocupar em proteger o entendimento que temos, não de uma religiosidade, não da forma dessa ou daquela igreja se portar e se expressar, mas o entendimento que nós temos do Evangelho. Porque senão, eu repito, aquilo que precisa aumentar desse entendimento do Evangelho pode diminuir. E isso não será sem custo. Pode trazer um preço muito grande. Então, estou falando aqui de proteção do nosso entendimento do Evangelho. Que entendimento é esse? O entendimento que nós temos do Evangelho é dado pela Escritura Sagrada. Não é um entendimento de nenhum teólogo, de nenhum pensador, de nenhum filósofo. O entendimento que nós temos do Evangelho é dado pelas Escrituras Sagradas. Por exemplo, Lucas, capítulo 2, verso 10, os anjos enviados por Deus para falarem a alguns pastores que estavam cuidando das suas ovelhas na campina, na noite em que Cristo nasceu, eles disseram o seguinte, eles ficaram apavorados pela visão celestial. E a primeira coisa que os anjos falaram, ou um anjo de Deus falou, foi: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Não tenham medo. Estou aqui para trazer boa nova de grande alegria. Então, amados, boa nova é uma tradução da expressão grega evangelho, que já estou falando aqui de modo transliterado, tá? Mas boa nova é a tradução daquilo que no grego é chamado de evangelho. E o anjo diz o seguinte: estou aqui para trazer boa nova de grande alegria. O que nós poderíamos dizer é o seguinte: estou aqui para trazer a notícia do Evangelho, tá? Ele está dizendo, está aqui a expressão como no grego, tá? Estou aqui para trazer boa nova de grande alegria. O entendimento que nós temos do Evangelho é que ele é uma notícia de grande alegria. E nós precisamos tomar cuidado para mantermos preservado esse entendimento do Evangelho. E agora a gente pode até perguntar, tá,
Mas esse evangelho, ele continua sendo para mim uma boa nova de grande alegria, ou ele tornou-se, por conta dos desafios, uma alegria razoável, uma alegria entre outras alegrias? Ele continua sendo essa boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Ele continua potencializado em meu coração, é algo que eu diferencio. Estou aqui, amados, lendo as palavras de seres celestiais, maravilhosos e gloriosos, que estão tendo a convicção e o esclarecimento de que o Evangelho é uma boa nova de grande alegria. É muito triste quando a gente percebe o Evangelho sendo colocado, por exemplo, em algumas instâncias, como alguns instrumentos usados por coaching, ou então algo que vai melhorar a vida. Já ouvi uma expressão absurda: fulano é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, ela só precisa crer em Deus. Então ela precisa de tudo. Ela precisa de tudo. Então, amados, o que os anjos estão dizendo é que o Evangelho, o que está acontecendo, é a boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E ele diz, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, eu já disse aqui que Evangelho é a tradução, é traduzido na nossa Bíblia por boa nova, boa notícia, ou a gente prefere manter esse termo grego chamado evangelho, ok? Então, no Novo Testamento, esse termo, evangelho, é usado especialmente no sentido das boas novas, da vinda do reino de Deus a este mundo, quebrado, em pecado, mergulhado nas trevas. Um mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno. Um mundo onde os seres humanos estão embaixo do império das trevas. Então a boa notícia é que o reino de Deus chegou. E a salvação pode ser obtida nesse reino através de Cristo Jesus. Aliás, o Senhor deixou claro para Nicodemos que só é possível entrar ou conhecer esse reino já através do benefício da salvação em Cristo Jesus. Tem que nascer de novo, ok, amados? Então os anjos estão dizendo, essa é a boa nova de grande alegria para todo o povo. E o Evangelho também se refere, a palavra, o termo Evangelho, a todo o conteúdo da salvação. Então você pega de Gênesis, que conta a história da criação, e conta a história da queda humana, que justifica, que dá a razão, a causa de por que no meio de um mundo tão maravilhoso nós experimentamos coisas tão gloriosas e tão horríveis. Gênesis dá conta disso, ok? E de lá o Senhor já começa anunciando a salvação. Então todo o conteúdo da salvação pode ser chamado de Evangelho, ok, amados? Então, o entendimento que temos do Evangelho não é dado por conta de uma elucubração, um raciocínio, sabe, que adquirimos e que alcançamos. É um conhecimento dado pela revelação de Deus pelas Escrituras. E, segundo as Escrituras, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder de Deus a que Paulo está se referindo, ele foi manifestado com a entrada do verbo de Deus no mundo. Então por isso os anjos estão lá dizendo, a boa nova de grande alegria que eu estou trazendo é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. Então Paulo está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o poder de Deus sendo manifestado. O Salvador, a segunda pessoa da Trindade, entra na história e no tempo. E ele entra com o propósito de ir buscar o ser humano onde ele se encontra por causa da queda. E a forma que ele tem para ir lá buscar é ele entrando na natureza humana, tomando para si essa natureza quebrada, caída, condenada. E então ele estende a mão, ele só poderia estender a mão entrando na história, tomando para si
a natureza humana, porque é através dela que ela vai ir lá, e ele não fica pelo meio do caminho, ele vai até a morte, e de lá ele traz o ser humano. É poder de Deus ou não, amados? Se nós ficamos deslumbrados quando contemplamos o cosmos, um pôr do sol maravilhoso, o nascimento de uma criança, muito mais maravilhados devemos ficar quando observamos essa manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus foi manifestado com a entrada do Verbo de Deus no mundo. Foi manifestado também através das poderosas palavras de Jesus, acompanhadas pelos sinais, pelos milagres mais maravilhosos de que o que ele está dizendo a respeito dele é verdade e o que ele está nos prometendo é verdade. Porque não só o que ele falava, mas como ele falava, e o que era acompanhado, aquilo que acompanhava as suas palavras, deixava muito claro que ali estava a verdade. E também o poder de Deus foi manifestado através da sua maravilhosa obra. Ele entra na história, ele entra no tempo, ele vai à cruz, ele morre a nossa morte e ele ressuscita. É o poder de Deus, amados. Então, esse é o conhecimento, esse é o entendimento que temos do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. E o Evangelho, amados, esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, continua atuando em nosso tempo e em nosso mundo. Esse é o ponto da pregação hoje, amados, à luz desse texto que nós trouxemos aqui, tá? O Evangelho, ou seja, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não só operou no passado, esse poder de Deus continua atuante em nosso tempo e em nosso mundo. Agora, esse poder continua atuante através do Espírito Santo. Eu disse já na semana passada, sem o Espírito Santo não haveria cristianismo nesse mundo. Ok, amados? É importante nós resgatarmos o seguinte, que o Deus das Escrituras é o único Deus. Ok, amados? Isso desde a igreja do passado. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ok, amados? O Deus das Escrituras é o único Deus e Ele é criador de todo o universo. Ele é criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, como diz Colossenses. Ok, amados? E Deus, em seu ser maravilhoso, Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? E Deus, na pessoa do Espírito Santo, pairava sobre as águas no princípio, na criação. Estão lembrados de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para dizer o que, amados? Que o Espírito Santo, ele está envolvido em todas as obras de Deus. Para você que gosta de teologia, existe um livro, uma obra de Abraham Kuyper, um teólogo holandês, chamada A Obra do Espírito Santo. Sabe? Uma obra maravilhosa. E que chama muito atenção para isso. Que parece que o Espírito Santo, às vezes, é uma pessoa que não sabemos muito dar conta dele, há muitos mistérios, ou há muito abuso a respeito do seu ser, ou muita ignorância, ok? E Abraham Kuyper chama a atenção para isso, que o Espírito Santo está em todas as obras de Deus. Primeiro, por um ponto, amados, que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus deixou isso muito claro. Olha, eu estou no Pai, o Pai em mim, o que eu digo é o que eu vejo o Pai fazendo. Ok, amados? Não significa dizer que o ser de Deus inteiro passou pela cruz. A pessoa do Filho morreu na cruz e ressuscitou. Ok, amados? A pessoa do Pai enviou o Filho. Ok, amados? E o Espírito Santo está presente em todos os momentos na obra da criação, como desde Gênesis a gente acompanha, e também na obra da redenção, amados.
Desde a concepção virginal de Maria, por exemplo, né? Ele cobriu Maria com sua virtude para que ela concebesse, embora seja sendo virgem. Então o Espírito Santo está na obra da criação, na obra da redenção, até mesmo na ressurreição de Cristo Jesus. E para o que nos interessa aqui nessa manhã, amados, o Espírito Santo, com a sua virtude, capacitou a igreja de Cristo para que ela proclamasse a palavra de salvação em Jesus a todo mundo. Foi o Espírito Santo que deu essa capacidade, essa virtude, para que o Evangelho fosse expandido, proclamado por todo mundo, e ele chegou a nós, ok, amados? Então, temos aí o Espírito Santo agindo em todas as obras de Deus, e hoje só há cristianismo por causa da manutenção dessa virtude do Espírito Santo que foi derramada lá em Atos 2 e continua até os dias de hoje, ok, amados? Não haveria igreja se essa virtude do Espírito Santo tivesse sido recolhida, ok, amados? E por que isso, queridos? Isso porque aquilo que o Senhor prometeu aqui em João 14, 26, se cumpriu nos dias imediatos depois do seu ministério terreno e continua se cumprindo até os dias de hoje. O que exatamente ele prometeu? Então aí vamos ao texto, e eu quero ir ao verso 26 do capítulo 14. Jesus falou: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que lhes disse. Imagina se o Senhor fosse confiar na memória do ser humano. Verdade, amados? Certamente tudo estaria muito comprometido. Ele diz: tenho dito essas coisas estando ainda com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Bem, amados, essa promessa, ela se cumpriu em várias fases e de várias maneiras. Eu queria que nós atentássemos para isso. Por exemplo, essa promessa se cumpriu na vida daqueles apóstolos que estavam ali, ouvindo o que Jesus estava dizendo. O Espírito Santo Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de todas as coisas que eu tenho ensinado e dito a vocês. E isso aconteceu. O Evangelho que nós estamos lendo aqui, o Evangelho de João, nós o lemos porque o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, trouxe a lembrança de João tudo o que Jesus tinha dito, feito, ensinado, e ele registrou tudo o que era para ser registrado. Então nós temos aqui em nossas mãos o resultado imediato do cumprimento dessa promessa do Senhor. O Espírito Santo ensinará todas as coisas de vocês e fará lembrar todas as coisas. É muito interessante que nós, lendo o Evangelho de João, às vezes ele tem quase que uma nota de rodapé, né? Quando ele fala lá, por exemplo, daquela purificação do templo, em que Jesus diz: olha, destruam esse templo, eu reedificarei em 3 dias. E então as pessoas ficaram horrorizadas: como assim? Tantos anos para construir esse templo, você vai construir? João dá uma nota ali, ele dizia isso a respeito da sua ressurreição. Ou seja, ele estava sendo ensinado agora, ao escrever o seu Evangelho, ensinado pelo Espírito Santo de Deus, lembrado pelo Espírito Santo de Deus, ok, amados? Então, essa promessa se cumpriu ali na vida daqueles apóstolos, mas essa promessa cumpriu-se também com os demais discípulos que vieram depois daqueles que estavam ouvindo essa palavra de Jesus, como por exemplo o apóstolo Paulo, ok, que ele se chama nascido fora de tempo, ou seja, não estava lá junto com aqueles apóstolos, aqueles 11, não é? Judas já tinha saído para o seu destino. Então, queridos, essa promessa se cumpriu naqueles apóstolos que ouviram imediatamente de Jesus, mas também nos discípulos que vieram depois, um grande exemplo, o apóstolo Paulo. E, queridos, para nós aqui, tá? Essa promessa tem se cumprido ao longo dos séculos na vida da igreja, tá, amados? O Espírito Santo ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que eu disse. E quem está dizendo aqui é Deus, é o verbo de Deus. Então, significa que ele não está se referindo à lembrança somente daquilo que ele está falando nesse discurso.
é de Gênesis, começando em Gênesis, tá, amados? Então, essa promessa tem se cumprido ao longo dos séculos na vida da igreja. Agora, é claro que já não há revelações novas, tá, amados? Eu estou dizendo aqui que o Espírito Santo continua lembrando e ensinando todas as coisas, ok? Mas ele não está trazendo mais hoje, na igreja de Cristo, na igreja atual, nenhuma revelação nova, tá? Aliás, se você escutar uma revelação nova que não está registrada na Escritura Sagrada, corra, porque ela não é verídica, ok? Apocalipse 22, 18 e 19 traz inclusive uma advertência para isso. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa, qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, não há mais, amados, acréscimo de revelações novas, além daquelas que estão registradas na Escritura Sagrada, e é o último livro que está dizendo isso, ok, amados? Porém, amados, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, continua a nos ensinar a partir da Escritura Sagrada. Ok? Eu vou pedir a algum irmão para dar uma diminuída um pouquinho no ar, que eu estou percebendo que tem alguns irmãos, mas só um pouquinho, tá, Josias? E depois retorna, por favor, senão vai esquentar, aí vai ser micro-ondas aqui, tá bom, amados? Bem, amados, então estou dizendo aqui que o Espírito Santo, hoje, em 2026, continua ensinando e nos lembrando todas as coisas que o Senhor falou e ensinou e foi registrado. E não há mais acréscimo, mas há lembrança e ensino em cima daquilo que Ele já nos ensinou. Agora, uma pergunta: por que isso é necessário? Que o Senhor, Ele já tem dito, feito, falado, Ele continua precisando nos lembrar e nos ensinar. Por que isso é necessário? Bem, amados, em primeiro lugar, a nossa alma natural, ela é muito lenta para compreender as coisas elevadas. Ela precisa de um tempo, de um trabalho de Deus, de uma insistência de Deus, de uma lembrança e de um ensino de Deus. A nossa alma, ela é muito lenta para compreender as coisas elevadas de Deus. Por exemplo, na época da ressurreição, no dia da ressurreição, as mulheres foram lá, viram que o corpo não estava lá, correram, falaram com Pedro e João, eles saíram correndo para o túmulo, chegaram lá, um ficou na porta, o outro entrou, viu que o corpo não estava lá, estavam os lençóis com os quais ele tinha sido envolvido, com o lenço que o seu rosto tinha sido coberto, mas ele não estava lá. Ou seja, amados, aí o texto de João 29 diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Ainda não tinham compreendido, amados. As mulheres vão lá, testificam que o corpo não está lá. Pode deixar, Josias, não tem problema. As mulheres foram lá, testificaram que o corpo não estava lá, tiveram uma visão de anjo, mas saíram incrédulas. Elas saíram dizendo: não sabemos onde colocaram o corpo do Senhor. Amados, com essa evidência, depois de tudo que Cristo tinha falado, depois de toda a verdade do Evangelho, pode deixar, irmãos, depois de toda a evidência do Evangelho, de toda a verdade, já era para ter compreendido. Quando chegam lá, encontram o túmulo vazio, mas eles não compreenderam. Eles pensaram: alguém roubou e colocou no lugar que nós não sabemos. E o texto diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura e que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, amados, a nossa alma no estado normal, no estado natural, ela é lenta para compreender coisas muito elevadas. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos lembre e nos ensine o tempo todo, porque isso é progressivo, amados. Se você olhar para a sua caminhada, você vai ver o quanto você cresceu nesse tempo, o quanto você hoje compreende muitas coisas de Deus, especialmente as elevadas. Então, por isso que é necessário dele nos ensinar e nos lembrar sempre. Então, eu estou aqui respondendo por que isso é necessário.
Também porque a nossa tendência é para o esquecimento daquilo que nós vimos, ouvimos e já sabemos. Nós esquecemos. Eu vou citar só um texto que mostra para nós essa evidência no povo de Deus, nos filhos de Deus. Por exemplo, Jesus já tinha feito 2 multiplicações de pães. E chega num dado momento que eles estão atravessando, passando para o outro lado do lago, e eles esqueceram de levar pão. E Jesus fala uma coisa para eles, que eles pensam assim, ele está falando isso porque nós não temos pão. Vou ler aqui o texto, está lá em Mateus 16, 5, 12. Diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: ele está falando isso é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que vocês estão discorrendo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes, sobraram, né? Nem dos 7 pães, a outra multiplicação, para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Não é disso que eu estou falando, porque isso não é problema para a gente. Porque se está faltando pão, vocês estão com aquele que multiplica pão. Vocês não compreenderam isso? E aí ele diz: eu estou dizendo sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Estão vendo aqui uma evidência, amados? E Jesus reclama disso. Vocês estão preocupados com pão, que vocês sabem que estão seguindo aquele que tem poder para multiplicar pães. Porque, amados, a nossa inclinação é justamente, a nossa tendência é para o esquecimento daquilo que já sabemos. E o Espírito Santo precisa nos socorrer, amados, em vários momentos da nossa vida. Eu sei que eu estou aqui diante de pessoas que são testemunhas de que muitas vezes o Espírito Santo trouxe à lembrança verdades das Escrituras Sagradas e que nos socorreu em alguns momentos. Já não é, amados? Quantas vezes você está numa crise tremenda, numa necessidade espiritual, emocional, seja como for, e o Senhor te lembra uma palavra, e aquilo te traz conforto, segurança, porque Ele continua fazendo isso, porque a nossa tendência a nossa alma no estado natural, ela é muito lenta para compreender as coisas grandiosas. Nós dizemos: o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas compreender a grandeza disso, amados, nós levamos tempo. Por isso que o Espírito Santo continua nos ensinando e nos lembrando aquilo que Ele já falou. E a nossa tendência é de esquecermos aquilo que já confiamos e que já provamos na nossa vida, amados. E o Senhor precisa nos lembrar, então, mais uma vez. E mais, amados, esse método de ensinar e de lembrar, esse é um método utilizado por Deus para a condução do seu povo. Este é um método que Deus sempre utilizou para a condução do seu povo: ensino e lembrança daquilo que foi ensinado. Por exemplo, lá no passado, Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias, mas na sua fase mais desafiadora, o Elias deprimido, que sai se escondendo, ele enfrenta exércitos, ele enfrenta reis, ele enfrenta sacerdotes de Baal, mas há um momento de uma crise nele, em que ele corre fugindo da ameaça de uma mulher. Porque a questão não é que foi a mulher, ele estava num estado de muito abatimento. E qualquer coisa o amedrontava, como amedrontou. E o texto de 1 Reis 19:9 diz: ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse:
O que você está fazendo aqui, Elias? Não foi um anjo que apareceu, amados. O que veio foi a palavra de Deus. O que veio foi a voz de Deus. Então, desde o passado, isso aqui é como uma gota no oceano, um exemplo de que esse é o método que Deus sempre usou para guiar o seu povo: ensino e lembrança. Por exemplo, um outro exemplo de que esse é o método usado por Deus na condução do seu povo: os discípulos a caminho de Emaús, depois da crucificação e morte de Cristo, do seu sepultamento, mesmo com as evidências de que o corpo não foi achado, as mulheres testemunharam uma visão de anjos, ainda assim eles continuavam deprimidos e foram numa direção estranha daquele centro onde todas as coisas estavam acontecendo. E o texto de Lucas 24, 25, 27 diz assim: então ele, o Senhor Jesus, lhes disse: como vocês... Opa, me assustou. Será que é meu? Não, não é meu. Vamos perdoar o nosso irmão, ok? Bem, estamos aqui, amados. É bom para sacudir, né? Bem, então estão lá os discípulos indo deprimidos a caminho de Emaús. Então o Senhor chegou lá ao lado deles e lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Olha aqui, amados, presta atenção nisso. Em tudo que os profetas disseram, tudo que foi escrito, tudo que foi ensinado, mas ele está aqui dizendo: vocês não lembram, vocês esquecem, vocês não entendem. Aí ele diz: não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Segundo o que estava registrado, segundo as Escrituras, amados. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ali, naquele evento, amados. Porque nós temos essa tendência de demorarmos para compreender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como que ele ficaria na sepultura se é o poder de Deus para a salvação? Como haveria salvação se ele não ressuscitasse? Mas a gente o tempo todo, não vamos correr e dizer que essas pessoas, esses dois discípulos para caminho de Emaús eram muito tapados. Vamos devagar. Porque nós continuamos esquecendo, amados, nós continuamos com a mesma dificuldade de compreender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um outro exemplo, se você quer, Pedro na casa de Cornélio, lá em Atos 11, 16, Pedro está orando num lugar e ele tem uma visão, e o Senhor manda que ele vá até a casa de um gentio e anuncie a palavra de salvação, o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Senhor queria que Pedro fosse na casa de um gentio, o que para ele era complicado, para anunciar essa palavra de salvação, o Evangelho. Pedro vai e diz que ele teve uma visão. Estou aqui dando saltos, ok, amados? Que está registrado muito minuciosamente em Atos. E quando ele está falando para essas pessoas da casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. Aí olha o que o texto diz. Então, Pedro falando, me lembrei das palavras, olha aqui, amados, então me lembrei das palavras do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando o Senhor falou isso? Quando ele estava partindo, se despedindo dos seus discípulos. E quem lembrou a Pedro? Pedro poderia ficar muito constrangido com tudo aquilo, ele estava muito desconfortável com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava na casa de um gentio, lugar onde o judeu era proibido entrar, não deveria entrar. Ele entra para obedecer a palavra do Senhor, e lá falando com eles, o Senhor derrama o Espírito Santo sobre aquela casa, sobre aquelas pessoas. Então ele diz, então lembrei. Ele não diz, eu sabia da palavra do Senhor, ele diz, eu lembrei.
porque nós precisamos ser lembrados, amados. Você vê que essa promessa de Cristo, de que o Espírito Santo ensinaria e lembraria todas as coisas, se cumprindo aqui logo imediatamente, aquele momento que a promessa foi dada. E Jesus, em um discurso lá em João 6,45, ele diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Essa é uma prerrogativa de Deus, amados, um atributo de Deus. Ele nos ensina o caminho da salvação, e serão todos ensinados por Deus. E ainda, amados, para a gente fazer uma aplicação aqui na nossa vida, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria e nos lembraria todas as coisas que foram ditas por Deus em sua palavra. E eu disse que ele continua atuante nesse ministério, que se não essa virtude, não haveria cristianismo. Amados, com o Espírito Santo ensinando e lembrando quanta heresia a igreja já enfrentou e enfrenta, quantos equívocos nós temos hoje atuais, amados. Imagina se o Espírito Santo não está ensinando e lembrando qual é a verdade, qual é o caminho da verdade. Com o uso das Escrituras, amados, o Espírito Santo nos forma. Paulo, escrevendo a sua carta, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 14, diz assim: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok, amados? Esse ensino, essa lembrança do Espírito Santo tem como objetivo a nossa formação. Ok, amados? É um ministério glorioso. E, queridos, é muito emblemático que o último livro da Escritura Sagrada tenha uma espécie de refrão. O último livro da Escritura Sagrada qual é? Apocalipse, não é verdade? E Apocalipse tem uma espécie de refrão. Isso é muito emblemático. Diz assim esse refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo coisa nova? Não, não pode. Ele já disse tudo o que era para dizer. Mas ele continua dizendo quando nos lembra e nos ensina através das Escrituras. É muito emblemático para mim, amados, o último livro da vida da Bíblia terminar com esse refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, amados, o Espírito Santo continua atuando na igreja em nosso tempo, em nossas vidas pessoais, nos ensinando e nos fazendo lembrar de tudo aquilo que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor, nosso Salvador, nos ensinou acerca da salvação. E aí eu gostaria de fazer uma aplicação aqui para a nossa vida prática, tá? Porque isso me faz pensar, isso tudo que nós já discutimos até aqui, isso me faz pensar em nossa vida devocional, com a nossa atenção e leitura da Escritura Sagrada. Que, amados, é o que me faz pensar. Essa vida devocional que você tem, eu sei que você tem. Se você não tem, a misericórdia de Deus há de te abraçar nessa manhã e você sairá daqui para ter essa vida devocional com Deus. Mas isso me faz pensar nessa vida devocional, onde nós temos a nossa atenção e a nossa leitura das Escrituras Sagradas. Por favor, é uma aplicação prática. Guarde isso. Nós precisamos pensar que a nossa vida devocional não é como um trabalho intelectual nosso somente. Tá, amados? A nossa vida devocional, ela seria inútil se fosse apenas um trabalho intelectual nosso.
Qualquer teologia sem ação do Espírito Santo, temos uma aí que é chamada de liberal, não presta para nada e é um desserviço à Igreja de Cristo. Então qualquer trabalho intelectual em cima da Escritura Sagrada sem a orientação, inspiração do Espírito Santo é inútil e nociva, tá, amados? Então eu estou dizendo que isso tudo me faz pensar na nossa vida devocional, e para isso nós precisamos pensar que a nossa devoção, ou nossa vida devocional, se você preferir, não é como um trabalho intelectual somente nosso. Mas acontece que quando nós nos assentamos com as Escrituras Sagradas diante dos nossos olhos, nós estamos na escola do Espírito Santo. Amém, amados? Porque Ele ali continua nos ensinando e nos lembrando todas as coisas. João capítulo 14, 26 diz então: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que lhes disse. Então, olhando para nosso hábito que nós nomeamos como vida devocional, que é o momento em que nós pegamos a Escritura Sagrada no momento do nosso dia, abrimos diante dos nossos olhos, oramos a Deus e lemos com atenção. Tenhamos certeza que nesse momento nós estamos assentados na escola do Espírito Santo, amados, que aliás, se você tem uma defasagem grande da leitura das Escrituras Sagradas, a gente pode perguntar: como que o Espírito Santo vai ensinar e lembrar todas as coisas que Deus falou? Há que se esperar uma vida espiritual magra, porque seria muita arrogância esperar que o Senhor, de novo, por conta da nossa preguiça com a Escritura Sagrada, venha e fale tudo que Ele já falou para Isaías, para Jeremias. Seria muita arrogância, né, irmãos? Ou um filho muito mimado, porque Ele já deu tudo, Ele já disse tudo. Então, se nós cremos nele, se nós o honramos, nós temos que ter apreço pelo que ele falou, amados. E me preocupa muito o analfabetismo bíblico de nosso tempo. Me preocupa muito o não conhecimento integral da Escritura Sagrada, a essa altura da vida, onde somos especialistas em tantas coisas, amados. E é por isso que Hebreus naquele tempo já cobrava. Devido ao tempo decorrido, vocês já eram para estar ensinando. E eu tenho que dizer as coisas fundamentais, elementares. Então, amados, quando nós estamos com a Escritura aberta, diante dos nossos olhos, nós estamos na escola do Espírito Santo, porque é ali que Ele nos forma, é ali que Ele nos ensina, é ali que Ele nos lembra. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Na sua primeira carta, esse mesmo autor desse evangelho que nós estamos lendo, João, primeira carta de João, capítulo 2, versos 24 a 27, ele diz o seguinte, preste atenção, eu já estou concluindo, amados. Ele diz o seguinte: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Tem outros mestres por aí, tá, amados? O Instagram está cheio de mestres outros. Missionários, às vezes, do inferno. E que não vêm com letras garrafais na testa. É sobre isso que João está advertindo. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele
permanece em vocês, e não precisam que alguém outro ensine. Ok, amados? Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. O Espírito Santo, ele usa todos os meios de graça para nos ensinar e para nos lembrar. A leitura da Escritura Sagrada, um sermão que você escuta, um louvor inspirado nas Escrituras, a conversa com o irmão cheio da palavra de Deus. Paulo diz isso, que a palavra de Deus seja abundante entre vocês, para vocês compartilharem uns entre os outros. É muito triste, amados, um cristão escutando um irmão seu falar de uma amargura da alma, sabe? De uma dificuldade que está enfrentando e não ter uma palavra de consolação, amados. Quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas, e Deus pode te usar como meio de graça, se você estiver cheio da palavra de Deus, para lembrar aquele irmão que ele não está sozinho, que ela não está sozinha, que a graça de Deus é ao lado dele, é ao lado dela. Nós temos a unção do Espírito Santo, amados. Ele nos lembra e ele nos ensina. E então, olhando ainda para a nossa vida devocional também, aqui tem uma advertência que eu trago. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Ok, amados? Quantas vezes o Senhor lembra a sua palavra? Especialmente no momento de tentação. Você está sendo tentado e a palavra de Deus vem ao seu coração e te lembra. A Escritura diz: não endureça seu coração. Escuta a voz de Deus. Escuta a voz do Senhor. Escuta a palavra do Senhor. E é por isso, amados, que Jesus, dessa mesma ocasião, depois que ele diz: olha, o Espírito Santo que será enviado pelo Pai, ele vos ensinará todas as coisas, fará lembrar de tudo que eu disse a vocês. Depois disso ele diz no verso 27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Por que eles estavam angustiados, amado? Estou concluindo, queridos, mas é importante que você guarde isso no seu coração, que tem aplicação para a sua vida hoje. Por que Jesus está falando isso para eles? Porque eles estavam angustiados, eles estavam com medo, porque Jesus estava dizendo que ia para a cruz, que ia ser entregue e morto. Mesmo ressuscitando, ele voltaria ao Pai. E eles estavam angustiados, estavam com medo. Por isso ele diz: eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não dou a minha paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Ele já tinha dito: eu voltarei para vocês. Através do Espírito Santo, faremos morada. Hoje eu estou junto. Não só estarei junto, estarei em vocês. Por quê, amados? Porque Jesus está dizendo para eles: o que vocês sempre tiveram de mim, sempre ouviram, o ensinamento, vocês vão continuar tendo, através do Espírito Santo. Não nos esqueçamos, amados, que o Espírito Santo, no Espírito Santo, o próprio Jesus está conosco conforme ele prometeu, amém? Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, amados, e ele tem nos lembrado, nos ensinado. É por isso que você está de pé, é por isso que você veio ao culto do domingo, dia 18 de janeiro de 2026. Porque se fosse depender de vocês, você não estaria aqui. É porque ele tem firmado na sua palavra, tem te formado, tem te edificado. Então não nos esqueçamos que no Espírito Santo o Senhor Jesus está conosco, conforme prometeu. E através do Espírito Santo, ele usa todos os meios de graça para nos edificar. E aí, amados, concluindo, eu queria voltar aqui à introdução com a qual eu abri esse sermão. Que eu disse que nós precisamos cuidar para proteger o entendimento que nós temos do Evangelho. Lembram-se disso? Porque se não tomarmos cuidados, nós corremos o risco de cairmos em muitos equívocos, tá?
E equívocos eu falei que não precisam ser erros e heresias grosseiras. Não precisa, mas equívocos que podem diminuir aquilo que, ao contrário, deveria crescer no nosso entendimento do Evangelho. E o entendimento do Evangelho que nós temos é segundo as Escrituras, ok, amados? Nós precisamos crescer nesse entendimento. E uma das descrições do Evangelho, que foi lida aqui, está lá em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não disse assim, o Evangelho foi o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho foi o poder de Deus manifestado no passado, em Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Ele está dizendo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder, amados, continua sendo atuante em nossa vida pessoal, em nossa igreja e no mundo, ok, amados? É esse entendimento do Evangelho que nós devemos preservar, para não cairmos em equívoco, acharmos que Deus está tão distante, acharmos que tudo isso aqui são só histórias maravilhosas de Deus com essas pessoas. O Evangelho é a história de Deus conosco e a manifestação do seu poder conosco, amados. Porque Ele está conosco, Ele não permite que nos distanciemos da Escritura Sagrada a ponto de corrermos risco de nos perdermos. Ele está o tempo todo nos lembrando e nos ensinando. E assim nós temos crescido e temos sido edificados. Então, amados, eu queria concluir lendo, por conta dessa verdade, que o Evangelho não foi o poder de Deus manifestado para a salvação de todo que crê. Ele é o poder de Deus manifestado para a salvação de todo que crê, hoje e para sempre. Ok, amados? Então, por isso, nós podemos ler o que Jesus está falando aqui em João 14, 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. E o discípulo de Cristo às vezes pode ter medo de cair, amados. Pode ter medo de vir uma tentação que ele não suporte. Eu me lembrei aqui uma vez, uma querida irmã, conversando comigo, ela falou, pastor José, eu tenho medo de ter essas doenças, sabe, da mente, uma demência, um Alzheimer. Eu me peguei assim, se eu me esquecer do Senhor, é uma preocupação razoável. Mas eu lembrei para ela, minha querida, se você se esquecer, Ele disse que nunca vai esquecer de nós, de nenhum de nós. Ele diz isso lá em Isaías, né? Ainda que uma mãe seja capaz de esquecer do filho que ainda mama, e essa expressão é muito forte, porque uma mãe que está amamentando tem o seio que vai aumentando com o leite. É impossível, que tem hora que o leite começa a vazar. Ele diz, ainda que essa mãe possa esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Então, amados, por isso nós podemos escutar essa palavra do nosso Deus aqui, nosso Salvador. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado por nada desse mundo. E nem com medo. Sem essa confiança em Cristo, esse mundo é medonho, amados. E muita coisa pode ameaçar a nossa integridade espiritual e a nossa vida como um todo. Porém, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? É o exercício desse poder na minha e na sua vida. Amém, amados? Vamos ficar de pé.